cântico novo, cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador, rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Louvem o seu nome com danças, cantem ao som do tímpano e da cítara. Porque o Senhor ama o seu povo, coroa os humildes com a vitória. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa celebração. Acolhemos de modo especial o grupo que veio do Porto, do lar, da paróquia de São Martinho de Forjões. Sejam todos bem-vindos a esse santuário. Também queremos acolher a todos aqueles que nos acompanham por meio da Canção Nova e assim reunidos para celebrar esse dia, que é mais um presente de Deus para nós estarmos vivos, vamos implorar a sua misericórdia. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Oremos. Hoje, celebrando a memória de santos André Kim e presbítero, Paulo Chang e companheiros mártires. Deus, Criador e Salvador de todos os povos, que nas terras da Coreia, de modo admirável chamastes a fé católica, um povo de adoção filial, e o fizestes crescer pelo glorioso testemunho dos santos mártires André, Paulo e seus companheiros, concedei que o seu exemplo e por sua intercessão também nós permaneçamos até a morte, fiéis aos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco,
na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eis o que deves ensinar e encomendar. Eis o que deves ensinar e recomendar. Se alguém ensinar outra doutrina e não seguir as palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo, e a doutrina conforme à piedade, é um homem orgulhoso, um ignorante, um doente que se ocupa com questões e contendas de palavras. Daí nasce a inveja, a discórdia, os insultos, as suspeitas malévolas, as altercações entre homens de espírito perverso que perderam o sentido da verdade e veem na piedade uma fonte de lucro. A piedade é realmente uma fonte de lucro para quem se contenta com o que tem. Nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Se tivermos que comer e que vestir, estaremos contentes. Mas aqueles que querem enriquecer caem em ciladas e tentações e em muitos desejos insensatos e funestos que mergulham os homens na ruína e na perdição. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns, ao tentarem alcançá-lo, transviaram-se da fé e atraíram sobre si muitos sofrimentos. Mas tu, homem de Deus, evita tudo isso. Pratica a justiça e a piedade, a fé e a caridade, a perseverança e a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado e sobre a qual fizeste tão bela profissão de fé perante numerosas testemunhas. Palavra do Senhor. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Porque hei de inquietar-me nos dias maus, quando me cerca a iniquidade dos perseguidores, dos que confiam na sua opulência e se vangloriam na sua grande riqueza. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. O homem não pode pagar
pagar o seu resgate, não pode pagar a Deus a sua redenção. É muito caro o resgate da sua vida e Ele nunca pagará o suficiente para prolongar indefinidamente a sua vida e não experimentar a corrupção da morte. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Não te irrites se alguém enriquece e aumenta a riqueza da sua casa. Quando morrer, nada levará consigo, a sua fortuna não acompanhará. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Ainda que em vida se felicitasse, louvar-te-ão porque tratastes bem de ti. Não deixará de ir para a companhia de seus pais, que jamais verão a luz. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Bendito sejai, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus ia caminhando por cidades e aldeias, a pregar e a anunciar a boa nova do reino de Deus. Acompanhavam-no os 12, bem como algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Eram Maria, mulher de Cusa,
administrador de Herodes, Susana e muitas outras, que serviam a Jesus e os discípulos com os seus bens. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, olhemos para esse Evangelho, primeiramente, e percebemos que São Lucas é um dos apóstolos e um dos evangelistas que mais acentua a questão da mulher no seguimento de Jesus. Ele não somente coloca as mulheres como apenas ouvintes da palavra, mas também seguidoras e discípulas de Jesus. As mulheres no Evangelho de Lucas têm um lugar muito especial. Por isso, Jesus quer estar a anunciar o reino de Deus, levando a boa nova desse reino, e acompanhado pelos 12, os apóstolos, e estas mulheres, que também São Lucas coloca o nome. Eram mulheres que ajudavam também Jesus e seus discípulos na missão, com seus bens. Inclusive, ele pontua que Joana era mulher de um administrador de Herodes, como também Susana e outras. O que nós temos que aprender com Jesus? O que nós temos que aprender com esse ensinamento que pontua Jesus, que veio fazer a sua missão pelo Pai e anunciar a boa nova do reino, mas não podemos esquecer que Jesus não realizou isso sozinho, como ainda hoje necessita de companheiros, de pessoas comprometidas com essa mensagem da boa nova do reino. É por isso que ainda hoje muitos se dedicam tempo, e um tempo precioso, para poder também fazer com que o reino de Deus aconteça. E assim a gente vê a mão, como também a companhia, de muitas mulheres também hoje, que servem a igreja, que ajudam os sacerdotes, os bispos, também nesta ação do anúncio do reino de Deus. O que seria um pároco sem as mulheres também, né? Para ajudar o padre, né? Afinal de contas, se você vai numa paróquia, se contar, tem mais mulheres do que os homens, né? E muitas vezes nós contamos com a ajuda carinhosamente das mulheres que estão a ajudar na liturgia, no coro. Tem homens também, é claro. Mas a força das mulheres são significativas nesta construção também do reino de Deus, né? Então, a palavra do Senhor nesse Evangelho mostra que o papel da mulher é importante também no seguimento de Jesus. E mulheres, não somente qualquer mulher, mas aquelas que sentiram-se tocadas por Jesus. Mulheres que foram libertadas de espíritos perturbadores, como também libertadas de enfermidades. Então elas seguiram a Jesus e os seus discípulos, não apenas por querer seguir, mas porque sentiram-se na necessidade de agradecer. Agradecer as graças que Deus realizou na vida delas, por meio de Jesus. E assim ainda hoje muitos continuam. Sentiram-se tocadas pela palavra de Jesus, sentiram-se libertas pela ação também de Jesus, que ainda hoje sempre continua a libertar, não somente mulheres, mas a todos que queiram, libertar das perturbações da vida, libertar dos maus espíritos, que nós também podemos interpretar, existem tantos maus espíritos por aí, inclusive espírito de ingratidão, espírito de mau humor, espírito de inveja, espírito de discórdia. São tantos espíritos que tem por aí e que nós precisamos ser libertos também.
E agradecidos ao Senhor por isso, muitos vão dedicar a sua vida também para falar sobre esta ação de Deus na vida de cada um. Depois, na primeira leitura, também me chama a atenção, e deve chamar também a atenção de cada um de nós, quando esta frase, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E dá para perceber que quando, muitas vezes, algumas pessoas que são apegadas ao dinheiro ou aos bens materiais, são pessoas, muitas vezes, eu não posso generalizar, estou dizendo, algumas pessoas que muitas vezes são apegadas ao dinheiro, acabam até por destruir a própria família, se distanciam dos seus. Muitas vezes a mãe passa necessidade, muitas vezes tem filhos que têm muito dinheiro, mas não ajudam. E nem ajudam os irmãos, e nem ajudam quem precisam. E quantas vezes o dinheiro também é motivo de divisão, quando morre o pai e a mãe, por causa dos bens, por causa daquilo que fica? O dinheiro é a raiz de todos os males, da prepotência, do orgulho, e tantas coisas mais que nós ouvimos e sabemos no concreto. Por isso continua São Paulo a Timóteo. Alguns, ao tentar alcançar o dinheiro, transvia-se também da fé. Tem gente que quando está mal, está a dever muito, Ave Maria, vive rezando, reza não sei quantos terços, não sai da igreja. Quando resolve tudo, e quando tem alcançado o dinheiro, tchau, não preciso mais de Deus, não preciso mais da igreja, não preciso mais rezar. Afastam-se, desviam-se da fé, porque o dinheiro também corrompe a alma e o coração. E assim atraíram para si muitos sofrimentos. Sabe por quê? Porque o dinheiro não dá felicidade. Quanto mais alguns têm dinheiro, alguns não conseguem dormir, porque estão preocupados, porque querem ganhar sempre mais. Estão preocupados porque não tem paz no coração. O dinheiro não compra a saúde. Pode ter o dinheiro que tiver, mas dependendo da enfermidade, não vai conseguir comprar a saúde, não é? Não vai conseguir comprar os médicos para poder fazer com que ele volte a ter novamente a saúde. Não vai conseguir comprar a vida quando em relação à morte de alguém. É complicado, é complicado. Por isso é que vem depois em seguida o recado de São Paulo para Timóteo, alertar aquela comunidade que estava deixando se corromper por causa dos bens que estava a começar a fluir dentro da comunidade. E o que ele vai dizer? Mas tu, homem de Deus, tu, mulher de Deus, evita tudo isso, pratica a justiça e a piedade, a fé, a caridade, a perseverança e a mansidão, combate o bom combate da fé. É por aqui que o homem de Deus e a mulher de Deus deve caminhar. Conquistar a vida eterna é a nossa meta, é o mais importante, e não os bens materiais, que não deixa de ser também fundamental para a nossa vida, que estamos a viver num mundo capitalista, e que nós precisamos, infelizmente, do dinheiro para poder sobreviver neste mundo. Mas o homem de fé, a mulher de fé, deve evitar o apego aos bens materiais e principalmente ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Aprendemos, meus irmãos e minhas irmãs, com esta mensagem de São Paulo a Timóteo, às comunidades, como também a cada um de nós, com a mensagem de Jesus que nos convida a ser sempre agradecidos quando somos tocados pelo amor dele e nos deixamos transformar e ajudamos a igreja, ajudamos os nossos padres, ajudamos os nossos bispos, porque a missão também precisa, infelizmente, desta ajuda passageira. Vamos pedir ao Senhor nosso Deus que nos conceda perseverança, que nos conceda a graça de reconhecer sempre a ação de Deus na nossa vida e sermos perseverantes na fé, na caridade e a mansidão. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós temos um casal que está a comemorar suas bodas de 50 anos, casamento. É sempre um sinal bonito de testemunho. Não é fácil, né? Viver 50 anos juntos, né? Sabe, quem convive, quem é casado, sabe muito bem que não é fácil. Porém, o amor supera tudo, né? Então, está aqui conosco o Porfírio Pinto Gonçalves e a Maria Florinda Costa Reis Gonçalves. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei, Senhor, e santificai o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Parabéns. Que Deus abençoe, que Deus abençoe. E uma lembrancinha do santuário, está bem? Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Irmãs e irmãos, o Evangelho resume assim a vida diária de Jesus: ir a pé por cidades e aldeias, pregando a boa nova, acompanhado pelos 12 por algumas mulheres que o serviam. Peçamos ao Pai a graça de seguir a Cristo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja que tem Jesus como o único Senhor, pelos ministros que lhe são necessários e pelos fiéis que a servem com os seus bens, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas mulheres cristãs que dão a vida às comunidades, pelas jovens que a perfumam de beleza interior e pelas crianças que as enchem com o seu sorriso, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que aprendem a doutrina de Jesus, pelos que aguardam em toda a sua pureza e pelos que vivem contentes com o que têm, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que praticam a justiça e a caridade, pelos que combatem o bom combate da fé e pelos que não trocam Deus por nenhum bem, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas cristãs que cuidam desta Igreja com esmero, por aquelas que dão catequese e servem os pobres, e pelas que reanimam a esperança de quem chora, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que a vossa infinita sabedoria destes um lugar tão importante às mulheres, ensinai-nos a olhar para elas como Jesus a quem o serviam,
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, ó Deus onipotente, para as ofertas do vosso povo, e por intercessão dos santos mártires, fazei de nós mesmos um sacrifício agradável a vossos olhos, para a salvação de todo o mundo, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, sangue do glorioso mártir São Paulo e São Mique. O sangue glorioso desses mártires, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. E no seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazei para a fragilidade testemunho da vossa grandeza por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito,
de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, a admitir na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Paulo e Santo André, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ouçamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O eterno Pai nos deu a glória de vivermos em unidade com seu Filho Jesus Cristo. Em unidade com seu Filho Jesus Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. O Senhor dá-nos a provar o pão celeste. Participamos no festim da sua glória. Participamos no festim da sua glória. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. O corpo e sangue de Jesus saboreamos, o mesmo pão e o mesmo vinho nos sustentam. O mesmo pão e o mesmo vinho nos sustentam. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Do altar divino recebemos a palavra. Ela nos guia como o sol esplendoroso. Ela nos guia como o sol esplendoroso. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Do vosso templo nós levamos para o mundo o esplendor da vossa luz, excelso Cristo. O esplendor da vossa luz, excelso Cristo.
Cristo conduz-nos por estradas de justiça. A paz habita o coração de quem o segue. A paz habita o coração de quem o segue. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Diga ao Senhor, vós sois o meu Deus. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, estás nas vossas mãos o meu destino. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão dos fortes, ao celebrarmos a memória gloriosa dos santos mártires, concedei que nos dediquemos fielmente a Cristo e trabalhemos na Igreja pela salvação de todos os povos, por Cristo nosso Senhor.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Queremos agradecer mais uma vez a presença de todos nesta celebração eucarística, aos grupos que vieram celebrar conosco, todos os peregrinos e aqueles que nos acompanharam por meio da Canção Nova, como também, se tiver rádio, né? Agradecidos a Deus, vamos pedir ao Senhor a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, desça sobre vós e suas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma boa tarde. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.